Oi, gente! Sejam bem-vindos ao meu canal. Eu sou Valesca e nos vídeos anteriores acabei nem me apresentando direito, não é mesmo? E sei que muita gente ficou curiosa para saber quem está por trás dessa voz. Então vamos lá. Eu sou especialista em inteligência emocional, psicoterapeuta, psicanalista, treinadora e analista comportamental. O meu foco é o desenvolvimento saudável das relações entre pais e filhos. O meu trabalho é ajudar famílias a enfrentarem os desafios emocionais e comportamentais do dia a dia, oferecendo ferramentas práticas e personalizadas que realmente funcionam. Tem uma lista enorme de informações, mas o mais importante é o que eu venho fazer aqui com vocês: compartilhar tudo o que eu aprendo, estudo e vivo, porque é isso que eu amo fazer. Se você curte esse tipo de conteúdo e quer aprender com boas leituras, já fica aqui comigo. Toda semana eu trago a leitura de livros incríveis e, claro, né? Se inscreve no canal, deixe seu like, comenta, compartilha com outras famílias e ativa o sininho para não perder nada. O sono. Ele é preguiçoso. Ela me desobedece de propósito. Ele só quer dormir o dia inteiro. Uma das principais queixas que ouço dos pais adolescentes é sua frustração por não conseguirem fazer os filhos se deitarem em um horário decente toda noite, nem conseguirem fazer com que se levantem da cama de manhã. Ouvi histórias de pais que tentaram a bajulação, a repreensão e até ameaças. Arrancaram as cobertas da cama de seus adolescentes e bateram em panelas. Tudo em vão. Certa mãe tentava acordar o filho de 15 em 15 minutos até ele finalmente levantar da cama. Porém, por mais cedo que iniciasse o processo, ele continuava sempre atrasado para a escola. Todas as manhãs ela ficava com os nervos em frangalhos, porque também precisava trabalhar. Um dia o filho demorou a sair da cama pela enésima vez e ela teve que levá-lo ao colégio. No caminho, ele adormeceu no carro e depois se recusou a sair e ir para a aula. Totalmente desgastada, ela acabou indo para o trabalho. Ela não ia se atrasar e largou o filho no carro, dormindo. Na hora do almoço, foi ao estacionamento. Dessa vez, o filho não só ficou aborrecido por ser acordado, como também disse estar com fome. Um menino que durma tanto assim precisa de uma avaliação fisiológica para descobrir o que está causando essa fadiga extrema. Trata-se de um caso extremo, é claro, e é bem possível que esse adolescente em particular tenha um problema fisiológico exacerbado, piorando o cansaço corporal. Mas estou contando essa história para enfatizar que os adolescentes que se recusam a ir dormir à noite ou a levantar da cama de manhã não são preguiçosos nem indisciplinados e que sua recusa a atender os pedidos de que se levantem também não é um sinal de rebeldia. Falaremos de muitos desses sinais mais adiante, inclusive da explicação evolutiva para a rebeldia adolescente. Conto essa história porque o comportamento enfurecedor dos adolescentes em matéria de sono é, na verdade, perfeitamente normal. Deixe-me explicar. O sono é um dos aspectos mais importantes da vida cotidiana, mas é também um dos menos compreendidos. O que de fato sabemos a seu respeito é que ele é crucial para a saúde de qualquer ser humano. Os padrões de sono, ou cronótipos, modificam-se ao longo do ciclo de vida e, do mesmo modo, em todas as espécies. Os recém-nascidos e as crianças são cotovias, isto é, acordam cedo e dormem cedo. Os adolescentes são corujas, acordam tarde e ficam de pé até altas horas da madrugada. Os termos técnicos para cotovias e corujas são cronótipo matutino e cronótipo vespertino. Os padrões de sono são controlados por uma rede complexa de sinais cerebrais e hormônios, ambos os quais são regulados pelos estágios de amadurecimento. Na maioria das espécies, essa mudança temporária para a vigília, até altas horas na adolescência, reverte mais para o padrão de deitar cedo, acordar cedo na idade adulta.
Os adolescentes podem ser e são obrigados a se submeterem ao cronótipo adulto, quando têm que se levantar cedo para ir à escola. Entretanto, esse levantar cedo não resulta em deitar cedo. O cérebro adolescente não se adapta ao outro extremo do dia e tende, ao contrário, a se apegar ao que faz parte do seu padrão. O resultado é o encolhimento do período de sono. Nos fins de semana, porém, vemos os adolescentes voltarem prontamente ao padrão de acordar tarde, como prefere o seu relógio interno. Se os deixarmos dormir quanto quiserem, os adolescentes terão cerca de 9 a 10 horas de sono por noite. Mas se forem obrigados a se levantar para ir à escola, perderão 2 horas e 45 minutos de sono por dia. Acredita-se que isso contribua para uma síndrome crônica de privação de sono. Por haver muitas coisas acontecendo em seu cérebro e por eles estarem aprendendo muito em um ritmo muito acelerado, os adolescentes precisam de mais sono do que seus pais ou seus irmãos mais novos. No capítulo anterior, referi-me à poda que ocorre no cérebro adolescente durante a puberdade. Quando você acha que ela ocorre de fato? Pois é, isso mesmo, quando eles estão dormindo. A hora de dormir não é uma simples maneira de o corpo relaxar e se recuperar de um dia cansativo de trabalho, estudo ou diversão. Ela é a cola que permite não apenas que rememoremos nossas experiências, mas também que nos lembremos de tudo que aprendemos durante o dia. O sono não é um luxo. Acredita-se que a memória e a aprendizagem são consolidadas durante o sono, de modo que ele é um requisito para os adolescentes. E é tão vital para a sua saúde quanto o ar que eles respiram e o alimento que ingerem. Na verdade, o sono ajuda os adolescentes a comerem melhor e também lhes permite lidar com o estresse. Os cientistas calcularam que o adolescente médio precisa de fato de 9 horas e 15 minutos de sono. Os Centros de Controle e Prevenção de Doenças recomendam que eles tenham de 8 horas e meia a 9 horas e meia de sono por noite. Apenas 15% dos adolescentes norte-americanos efetivamente dormem isso com regularidade. Pior, a maioria dorme menos de 6 horas e meia por noite. Como é que isso acontece? A contar dos 10 a 12 anos, mais ou menos, o relógio biológico das pessoas dá um salto para a frente, acelerando-as por volta das 7 ou 8 horas da noite e criando uma zona de sono proibido, em torno das 9 ou 10 da noite, exatamente quando os pais começam a se sentirem sonolentos. Uma das razões é que a melatonina, hormônio crucial para a indução do sono, é liberada à noite no cérebro do adolescente, 2 horas mais tarde que no cérebro adulto. Também permanece por mais tempo no organismo adolescente, razão porque é tão difícil acordar nossos alunos do ensino médio de manhã. Os adultos, por outro lado, quase não têm melatonina no corpo ao acordar e por isso não têm a mesma sensação de estarem grogues. Uma das consequências desagradáveis de fazer a garotada acordar cedo é que isso de fato encurta suas horas de sono. Além disso, à noite, há muito mais distrações capazes de manter os adolescentes acordados, bem depois da hora de dormir. Na minha geração, ficar acordado até tarde significava levar furtivamente um livro e uma lanterna para baixo das cobertas. A geração atual pode alimentar sua insônia com um sem número de maneiras eletrônicas, especialmente trocando mensagens de texto, o que torna muito mais difícil desacelerar para uma hora de dormir que já chega cedo demais, contrariando a natureza. Talvez seja por isso que tantos de nós com filhos adolescentes nos deitamos bem antes deles, mas sempre com um sentimento de preocupação com o que poderá acontecer quando fecharmos os olhos e já não estivermos de vigia. Os estados de vigília, repouso, tal como o sono, também demonstraram fortalecer a aprendizagem. Estudos de laboratório, quando se dá aos ratos um labirinto para explorar, o cérebro deles mostra um aumento esperável de atividade.
Quando eles são divididos em dois grupos, um descansando depois das explorações e o outro ficando sem repouso, os que recebem o horário de repouso lembram-se do labirinto por um tempo significativamente mais longo. Isso foi demonstrado em um estudo realizado em Boston, no qual foram comparados dois grupos de sujeitos observados no processo de aprendizagem. O primeiro recebeu uma tarefa a ser aprendida no começo do dia, durante vários dias seguidos. Após cada sessão de treinamento, as pessoas exibiam uma melhora na tarefa, o que era chamado de efeito da prática. Entretanto, ao voltarem na manhã seguinte para outra sessão de prática-aprendizagem, mostravam um ligeiro decréscimo na habilidade, comparada à que tinham exibido imediatamente após o término de sua sessão anterior. Todos conhecemos este fenômeno. Uma aula de tênis ou de golfe deixa-nos com uma sensação esplêndida, mas ao recomeçarmos no dia seguinte, nunca somos tão bons quanto no término da aula anterior. Isso é frustrante. Os pesquisadores de Boston quiseram saber se o sono poderia ajudar. Assim, repetiram as sessões de aprendizagem com outro grupo de sujeitos e, em vez de realizar as sessões de prática-aprendizagem logo no começo do dia, fizeram-nas pouco antes de as pessoas irem se deitar à noite. Descobriram um efeito espantoso. Quando os sujeitos voltavam na noite seguinte para sua sessão de prática, não exibiam o menor declínio e estavam aptos a iniciar a aprendizagem adicional exatamente no ponto em que haviam deixado na véspera. Assim, não havia um efeito de 2 passos para frente, 1 para trás. Esses estudos com seres humanos corroboram uma grande quantidade de dados sobre animais que evidenciam como a potenciação de longo prazo pode ser afetada pela privação de sono. Cortes cerebrais de ratos privados de sono, mesmo após um único dia de privação, mostram uma redução da capacidade de PLP, em comparação com dados de ratos que tiveram um bom descanso. E após 2 dias de privação de sono, há um prejuízo ainda maior. Pesquisadores da Universidade Brown investigaram o efeito do sono na aprendizagem motora que se dá em aulas de piano e compararam neuroimagens cerebrais de pessoas que aprenderam os movimentos dos dedos imediatamente antes de dormir com as de outras que aprenderam os mesmos movimentos, mas não foram dormir logo após a aula. Os cientistas da Brown evidenciaram que os alunos que dormiram logo em seguida mostraram uma precisão maior que a dos que não dormiram, e isso se traduziu em uma atividade mais mensurável durante o sono de ondas lentas nas partes complementares do córtex motor responsáveis pela coordenação de atividades padronizadas. Yuka Sasaki, uma das autoras do estudo, concluiu: dormir não é simplesmente perda de tempo. Eu não poderia me expressar melhor. Não é apenas o sono que ajuda a aprendizagem. Até o simples fato de a pessoa estar descansada ajuda. Na Universidade de Michigan, pesquisadores pediram a estudantes que fizessem testes cognitivos básicos a fim de lhes cansar o cérebro. Em seguida, foi-lhes dada a tarefa de fazer uma caminhada de 50 minutos num jardim botânico ou uma caminhada de 50 minutos no centro comercial de Ann Arbor. A caminhada no centro da cidade foi quase toda feita em uma rua de trânsito pesado. Quando os 2 grupos de estudantes voltaram a ser testados após suas caminhadas, o desempenho dos que haviam caminhado na natureza foi significativamente superior ao dos que tinham sido instruídos a andar na parte mais movimentada da cidade. Uma semana depois, esses resultados se mantiveram, apesar de as condições dos 2 grupos terem se invertido. Em outras palavras, os que antes tinham sido instruídos a caminhar por Ann Arbor receberam a ordem de passear pelo jardim botânico e vice-versa. Mais uma vez, o grupo que fez uma caminhada repousante pelo jardim superou o desempenho do que foi instruído a andar na cidade. Os cientistas determinaram que o meio urbano movimentado fazia mais exigências à atenção dirigida ou atenção voluntária, que é cansativa para o cérebro. O ambiente natural do jardim botânico
Entretanto, permitia que os estudantes repousassem a atenção direta e deixassem a mente divagar. O período de inatividade, quer se trate de uma boa noite de sono, um cochilo ou um simples punhado de instantes de relaxamento no meio do dia, é importante para transformar a aprendizagem em memórias de longo prazo. Em experimentos feitos com estudantes de ensino médio na Faculdade de Medicina de Harvard e na Universidade Trent, no Canadá, descobriu-se que a consolidação da memória se dá em duas etapas durante o sono. No sono de ondas lentas e no sono de movimentos oculares rápidos, que é o sono REM. No início do ciclo de sono do adolescente, o cérebro entra em uma fase de ondas lentas, que é o estado de sono mais profundo. À medida que a criança atravessa a puberdade, esse sono profundo de ondas lentas chega a diminuir 40%. Durante o sono REM, que ocorre mais tarde no ciclo de sono, o cérebro monta uma espécie de espetáculo, reencenando por meio de sonhos as informações aprendidas e consolidando mais as informações para armazenamento nas áreas cerebrais da memória. Por isso é tão importante que os adolescentes tenham mais do que apenas uma boa noite de sono antes de uma prova. Eles precisam ter essa boa noite de sono logo depois de estudar para a prova. Meu filho Will, que sempre foi de perguntar o porquê de tudo que eu lhe digo ou lhe peço para fazer, agora finalmente concorda. Em uma ocasião, quando estava no ensino médio, ele se sentiu tentado a passar a noite em claro, estudando na véspera de uma prova. Informei-lhe que seria melhor estudar um pouco e dormir uma boa noite de sono. Quando ele perguntou por quê, expliquei-lhe o ciclo de sono e como ele é diferente nos adolescentes. Will seguiu meu conselho. Estudou um pouquinho e foi dormir. É possível que tenha acordado cedo para fazer também uma revisão de última hora. Ao voltar da escola, anunciou todo contente que eu tinha razão. Disse estar não apenas confiante em ter se saído bem na prova, mas também com a impressão de ter sabido melhor a matéria de manhã do que na noite anterior. Tudo por ter dado tempo ao cérebro enquanto dormia para converter em memórias o que ele havia aprendido. No entanto, o sono não reforça apenas a aprendizagem e as memórias. Pesquisadores da Universidade de Notre Dame e da Boston College colaboraram recentemente em um estudo sobre a memória e constataram que o sono não apenas consolida as memórias, mas também as prioriza, decompondo-as e organizando os componentes de acordo com a sua importância afetiva. Assim, por exemplo, quando se mostrou aos jovens fotografias de um tigre em uma paisagem arborizada, antes de eles irem dormir, eles se lembraram melhor do tigre que das árvores ao fundo. Em termos evolutivos, a capacidade de recordar a parte mais emotiva de um evento real faz sentido, especialmente quando a emoção é o medo e quando é a descarga de adrenalina que afasta a pessoa do perigo, carregando-a depressa para tão longe quanto as pernas conseguem levá-la. Quando faço palestras para adolescentes e lhes digo como esse período é empolgante para o cérebro e como lhes é fácil aprender coisas novas, especialmente se eles dormirem logo depois de adquirirem esses novos conhecimentos, há sempre uns espertinhos que dizem: legal, isso quer dizer que só tenho que começar a estudar quando estiver quase na hora de dormir. Sou obrigada a lhes retrucar. Não. Quase na hora de dormir não deve ser a primeira vez que vocês veem a informação. Seu cérebro não é tão receptivo assim. Esse é só um bom horário para recapitular. Pesquisas feitas na última década confirmaram a relação entre o sono e a aprendizagem dos adolescentes. Mais pesquisa, gente. Em um dos estudos, retardar em apenas 70 minutos o horário de início das aulas, passando-o de 7h30 para 8h40, surtiu um efeito estatisticamente significativo nas notas de 7.000 alunos de escolas de ensino médio de Minneapolis e Edina, no estado de Minnesota. Comparados com alunos das escolas que mantiveram mais cedo o horário inicial das aulas, os estudantes dos distritos cujas escolas começavam mais tarde informaram dormir mais, tirar notas melhores e passar por menos episódios de depressão. Quando as escolas do condado de Gethsemane, no Kentucky, adiaram o primeiro sinal em 1 hora, a frequência escolar aumentou, assim como as notas em testes padronizados. E quando as escolas do condado de Fayette
também de Kentucky, fizeram o mesmo. O número de estudantes envolvidos em acidentes de automóvel teve uma redução drástica, embora aumentasse no resto do estado. Na Concord Academy, onde meu filho mais velho fez o ensino médio, minha palestra Teen Brain 101, Introdução ao Cérebro Adolescente, ajudou a convencer os administradores a mudarem pelo menos o horário das provas, de modo que, em vez de serem aplicadas às 8, eles passaram para as 10. Os alunos, segundo eu soube, melhoraram as notas com esse horário mais tardio e a escola manteve o horário de provas. Pelo menos uma vez consegui ser uma heroína e não um motivo de vergonha para meu filho. Iniciar mais tarde o horário escolar afigura-se um segundo passo natural, mas, mesmo com as novas descobertas científicas, a grande maioria das escolas nos Estados Unidos não alterou o horário de início das aulas. A razão dada por quase todas as diretorias dos colégios é que começar as aulas mais tarde, na parte da manhã, atrapalharia as atividades posteriores ao horário escolar e seria inconveniente para professores e pais. Entretanto, de acordo com o Centro de Pesquisas Aplicadas e Aperfeiçoamento Educacional da Universidade de Minnesota, quando as turmas de ensino médio de Edina e Minneapolis alteraram o horário matinal de início das aulas, os empregos e as atividades pós-escolares não foram severamente afetados. A programação ficou ligeiramente mais complicada, porém não chegou a atrapalhar e a participação em sua maior parte manteve-se praticamente inalterada. Algumas escolas até informaram que os atletas mais descansados saíram-se melhor nos campos e nas quadras de esportes. E se você chegou até aqui, de coração, muito obrigada! Isso mostra que você se importa de verdade em oferecer o melhor para os seus filhos. E isso já é um passo gigante na jornada da educação com amor e consciência. Se esse vídeo te ajudou de alguma forma, quero te pedir novamente, deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque aqui tem sempre conteúdo pensado com carinho para apoiar tanto você, mamãe, quanto você, papai. E tem mais um vídeo incrível aqui no canal que está aparecendo na tela agora. É só clicar e continuar essa jornada com a gente. Um grande beijo e até o próximo vídeo.